O Enem de 2025 foi um completo desastre. Ele ocorreu nos dias 9 e 16 de novembro e foi rodeado de polêmicas, entre vazamento de questões, mudança no método de correção de redação em cima da hora e abertura para que as pessoas pudessem utilizar das notas dos anos anteriores para disputar nesse ano. As pessoas sentiram que a sacanagem tinha sido legalizada e que a injustiça estava solta. Mas para falarmos melhor sobre o desastre que foi 2025, primeiro vamos falar melhor sobre como funciona a prova do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece em 2 dias no ano, normalmente ali para o mês de outubro, novembro, e são em 2 domingos seguidos. O primeiro dia tem a prova de redação, linguagens e humanas, e no segundo dia nós temos a prova de matemática e natureza, onde no total são 180 questões, sendo 45 de cada matéria, mais a redação. Tecnicamente, em cada matéria você pode alcançar até 1.000 pontos, mas isso não é muito bem verdade. Realmente, a única matéria onde você consegue alcançar 1.000 pontos em todos os anos é a redação, e em um ano ou outro você consegue chegar muito perto dos 1.000 pontos em matemática. Mas ali em outras matérias, como linguagens humanas e natureza, você não consegue alcançar essa pontuação, e onde o teto de pontuação é um pouquinho menor, às vezes até do que 900, por uma coisa chamada TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Mas esse é um tema complexo e que merece um vídeo inteiro só para isso, então hoje nós não vamos abordar muito esse assunto. O problema é que essa provinha bem pequenininha, ela carrega o peso do futuro do brasileiro nas costas, porque ela é a porta de entrada para a grande maioria nas universidades federais pelo Brasil. Algumas até têm um vestibular próprio, assim, mas a grande maioria das faculdades, a maioria das vagas é preenchida pela nota do Enem. Então, o Enem ele tem que ser o ápice da justiça, o ápice da coerência, onde nenhum candidato deva estar numa posição inicial melhor do que o outro, pois isso quebraria toda a lógica da educação e no futuro do trabalho, já que quem trabalha normalmente fez uma faculdade no Brasil. Então essa prova deve ser justa, coerente e ter isonomia total para todos os participantes. O problema é que em 2025 a gente descobriu que não é exatamente assim que funciona. Mas assim, esse não é o primeiro escândalo que acontece no Enem. Bom, já aconteceram diversos escândalos de vazamento de questões e pressões erradas na prova e tudo mais, mas nenhum foi tão grande quanto o caso de Edclay. Edclay Teixeira é um estudante de medicina que vendia mentorias e cursos para outros estudantes que também gostariam de passar em medicina. Porém, alguns dias antes da prova do Enem, ali do primeiro dia, Edclay entregava PDFs e dava aulas com questões praticamente idênticas às questões que iriam cair na semana que vem no Enem. Essas questões não eram, tecnicamente, para estarem na posse de um estudante de medicina aleatório. Então, existiam duas opções. Ou ele, de forma mágica, tinha conseguido analisar o Enem, estudar e conseguir descobrir exatamente como as questões são feitas, assim prevendo como elas seriam colocadas, ou ele simplesmente, de alguma forma, com alguma fraude, conseguiu ter acesso antecipado a essas questões e ter mostrado aos seus alunos para que eles tivessem vantagem competitiva em cima dos outros. O esquema funcionava da seguinte forma: o INEP usa o Prêmio CAPES de Talento Universitário para testar o nível de dificuldade das questões antes delas irem para o banco oficial do Enem. O Edclay simplesmente pagava apenas R$ 10 via Pix para que estudantes fizessem esse pré-teste e saíssem da sala com as questões memorizadas. Ele compilava tudo e vendia o gabarito do futuro por uma nota preta. O INEP até anulou 3 questões depois da pressão popular, mas o estrago já estava feito. A isonomia morreu ali, e até agora nenhuma mudança real foi feita para garantir que o seu esforço de um ano inteiro não seja atropelado por um Pix de R$ 10. Mas não pense que parou por aí. O MEC decidiu em janeiro deste ano que pessoas que haviam feito a prova do Enem em 2023 e 2024 poderiam usar as suas notas anteriores para disputar com as pessoas deste ano. Ou seja, antes, todo mundo só fazia a prova ali em 2024 ou 2023 e disputava com as pessoas que tinham feito a prova naquele ano. Mas agora decidiu-se triplicar o número de provas ali na hora da disputa. Então, agora em 2025, você ainda tinha que combater por vagas com pessoas de 2024 e 2023. Isso consequenciou em um aumento brutal nas notas de corte de muitos cursos.
Alguns cursos, como por exemplo Engenharia da Computação na URGS, que é um curso que eu estava olhando ali para fazer, normalmente é uma nota de corte entre 725 e 730. Mas esse ano, para ampla concorrência, a nota de corte conseguiu chegar até 790, o que é um absurdo completo. Normalmente essa seria uma nota para um curso como medicina. Mas medicina, que normalmente é uma nota de corte com 790 ou 800, em alguns lugares chegou até 860. Para você ter uma noção, para tirar 860 no Enem, você precisa acertar quase 170 questões das 180 e praticamente gabaritar a redação. Então, agora, para você simplesmente talvez passar em medicina em algumas faculdades, você tinha que quase gabaritar a prova do Enem, o que é uma coisa quase impossível, dado que existem diversas matérias e diferentes matérias exaustivas, além de pegar ratões que tem no meio da prova. Então, você não só foi prejudicado por outras pessoas terem recebido acesso anterior às questões desse ano, você ainda teria que disputar com pessoas que fizeram a prova em outro ano e não tiveram esse problema. Mas aí você pode pensar: ah, não, mas só que as questões que as pessoas tiveram acesso anterior foram anuladas. Além de que a correção da prova ela é praticamente igual, as questões normalmente são parecidas, ou pelo menos têm o mesmo nível de dificuldade. A redação também ela é sempre corrigida da mesma forma. Mas é aí que você se engana. Além de tudo isso, além de questões vazadas e a permissão para que pessoas usassem notas de outros anos para competir com este ano, o Enem ainda mudou o método de correção da redação. Então, pessoas que anteriormente tiravam notas como 940, 980, passaram a tirar notas como 700, 740. Obviamente, isso não sendo a regra, mas diversos casos foram reportados por alunos que sempre tiravam ótimas notas. Eu, por exemplo, tirei 840 quando eu fiz a prova no segundo ano do ensino médio. Naquela época eu nem sabia direito escrever redação, eu só tinha feito ali algumas aulas anteriormente e tinha acabado de escrever a minha primeira redação algumas semanas antes no modelo do Enem. Consegui tirar 840. Este ano eu fui lá no terceiro ano do ensino médio, estudei como fazer redação, treinei, tirei dúvidas com a minha professora, mas então quando eu tirei exatamente a mesma nota. O MEC justificou que essa mudança serviria para combater repertórios prontos e genéricos. Porém, eu, por exemplo, e outros amigos que também tiveram a nota igual ou menor do que a de outros anos, mesmo com mais treino, não utilizaram de repertórios prontos e fizeram uma redação totalmente autêntica, enquanto outras pessoas que até se utilizaram de repertórios prontos e genéricos aumentaram suas notas. Então, foi praticamente um ataque randômico, onde você tinha que dar sorte para não ser punido com uma nota menor do que deveria realmente ser. Então, para você que fez este ano o Enem, você teve que competir com pessoas que já sabiam as questões, com outras pessoas que tinham feito as provas em outros anos e com um método de correção diferente dos anos anteriores, abaixando a nota da maioria das redações. Concluindo, com quase tudo que vem do poder público no Brasil, o Enem é falho. Porém, infelizmente, ele ainda é muito necessário para que você passe em universidades federais e afins. Mas aqui convenhamos entre nós, que se você estudar da maneira certa, com uma grande estratégia e muita determinação, você consegue no mínimo aumentar as suas chances de passar e torcer para não ser injustiçado ou prejudicado de alguma forma. E aqui no canal, um dos nossos principais assuntos é isso: estratégia na hora de estudar, como melhorar o seu foco, como definir aqui o que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, por quê, como você fazer com que o seu cérebro entenda que estudar é uma coisa necessária e interessante. Esse é um dos principais temas aqui. Então, se você gostou do vídeo até aqui, por favor, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, ligar as notificações para os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima.